por que eu sigo Jesus? Porque eu entendi que em cada área da minha vida, Deus tem um plano para mim. Em cada saída em que eu me relacionar, como homem, como pessoa, como pastor, como pai, a relação na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira, em cada uma dessas saídas que nós vamos viver com a eternidade, com a salvação, Deus tem um plano completo. E essa é a razão de que eu sigo Jesus. Primeiro, eu quero que o seu coração seja fortalecido quando a gente pensa em salvação, a separação do homem de Deus, do pecado imposto por nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles separaram tanto a eles, quanto as suas gerações, quanto aos seus filhos, a sua descendência. Então Deus promoveu um plano de salvação. Diga comigo, Deus promoveu um plano de salvação. E isso inclui a sua vida. Isso inclui a sua vida. A religião, por mais grandiosa que ela seja, por mais pomposa que ela seja, a religião não salva ninguém. Ela não tem um plano de salvação. Deus em Cristo Jesus tem um plano de salvação. Então, a primeira razão de que nós seguimos a Jesus é de que Jesus nos encontrou, e aquela luz, aquela revelação que Jesus trouxe a respeito de nos salvar. Às vezes a gente até diz, eu encontrei Jesus, mas na verdade não fomos nós que encontramos Jesus, foi Jesus que nos encontrou. Nós éramos trevas, estávamos perdidos. Jesus é a luz do mundo. Então Jesus nos encontrou. E aí acontece que aquele buraco, aquele vazio que a gente não sabia como preencher, que nos ligasse ao Criador, que nos ligasse a Deus, ele acontece quando a gente recebe Jesus. A gente recebe o plano da salvação. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Uma grande maioria de pessoas precisa entender sobre justificação. O profeta Vinícius está fazendo uma campanha na igreja nos domingos que é sobre justiça de Deus. E dentro da justiça de Deus está também a salvação, o plano que Deus fez para você. E quando você chega a Jesus, segundo Romanos 8:1, Deus te justifica. Um dos fundamentos da salvação é justificação, o outro é santificação e o outro é glorificação. Mas quando nós chegamos a Cristo Jesus, confessamos com a nossa boca, cremos em nosso coração, a Bíblia diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Deus te justificou do seu passado. Para Deus ele não existe mais. Olha para o seu irmão e diga assim, para Deus não existe mais seu passado. Justificação é isso, é Deus justificou todo o erro do seu passado, dos seus pais, de tudo aquilo que te ligava a um processo de maldição. Deus te justificou, porque está no plano da salvação te justificar. Por isso que muitos precisam entender sobre a justificação de Deus. Tem tantas pessoas que elas sempre voltam a falar dos mesmos problemas do passado, dos mesmos pecados. Ah, eu fiz isso no passado, eu não consegui prosperar, eu não consegui.
Acabou, o passado acabou, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: o passado acabou. Gente, Deus não é museu para viver de passado. Deus não tem um museu para expor os seus passados e ficar lembrando ele. A Bíblia diz que Deus jogou num mar de esquecimento. Deus não se lembra mais. Se Deus não lembra mais, por que você tem que lembrar? O que Deus está propondo para você é que você olhe para frente, para o autor e consumador da sua fé, para as coisas que estão na frente, aleluias. Então entender isso é importante. Eu lembro que aos 25 anos de idade, eu entrei numa depressão, e eu não queria mais viver. E eu entrei num templo evangélico, e o pregador naquele dia, ele pregava, o sermão dele era: Deus tem um novo começo para você. E é interessante que eu estava ali sem perspectiva de vida, ao menos pensando em acabar com a minha vida. E eu pensei, é antagônico, eu quero terminar com a minha vida, e esse homem está dizendo que Deus tem um novo começo. Mas naquele dia Deus se revelou para mim em salvação. A luz dele brilhou, de que existia um Salvador, existia alguém que me justificasse, existia uma justiça para mim. Naquele dia eu recebi o Senhor Jesus Cristo na minha vida como meu Salvador. E eu lembro, eu estava sentado, e você se sente a pessoa mais condenada no mundo, mais pesada no mundo. Parece que aquele pecado te empurra para baixo, o que você fez te empurra para dentro de um buraco. Mas quando eu me levantei e para confessar Jesus, eu lembro que eu vim na frente no altar. Em um segundo depois, você se sente a pessoa mais perdoada do mundo, a pessoa mais amada do mundo, a pessoa mais justificada do mundo, porque daquele momento em diante acabou o seu passado. Deus te justificou. Aleluias. Então Deus tem um plano de salvação para você. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem um plano de salvação para você. Por isso que a gente segue Jesus, não uma semana, não um mês, não ser crente 10 anos, 15 anos. O dia que a gente nasceu de novo é para a eternidade, aleluias. Nós começamos a nossa carreira em Cristo e nós vamos terminar em Cristo. Então Cristo é eterno, portanto a nossa salvação é eterna, aleluias. Mas é interessante que a salvação não é só para você. Deus não tem um plano só para a sua vida. A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e toda a sua casa. Ou seja, por que eu sigo Jesus? Porque Jesus tem um plano para a minha vida, mas também tem um plano para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Deus tem um plano para a minha casa, aleluias. Diga assim: Deus tem um plano de salvação para a minha casa. Um dia eu estou na igreja e uma mulher pediu oração, trouxe uma filha, uma moça, e pediu oração, e ela disse assim: pastor, ora por ela. Falei: o que ela tem? Pastor, ela tem de tudo que é ruim, e não há Cristo que arrume isso. Eu falei: mas por que você quer oração se não tem Cristo que arrume isso? Mas às vezes a gente pode usar como uma analogia na nossa vida. Uma grande maioria de pessoas, elas agem assim também. Elas olham para os filhos que às vezes estão nas drogas, para os filhos que às vezes estão em pecados, estão nos vícios, e eles falam: esse filho não tem jeito. Você não pode se contrapor ao plano de Deus.
Mesmo que a situação, a circunstância não seja aquela que você gostaria, ainda sobre o seu filho, sobre a sua filha, existe um plano de salvação. Então você tem que trazer as declarações de Deus, as orações de Deus, o ambiente profético. Você não deve de crer na circunstância, você deve de crer na promessa de Deus para a sua casa. Não importa o que a sua família esteja passando, não importa a dificuldade, o grau, a intensidade de pecados que eles estão vivendo, mas sobre eles existe uma promessa. E então essa promessa você tem que trazer em evidência fazendo o quê? Trazendo as declarações de Deus, orando pelos seus filhos. Tudo que Deus precisa é uma concordância. Tem muita gente que ora pelo esposo, pelos filhos, é intercessor, gasta 5 horas numa vigília orando, aí chega em casa, de madrugada o filho chega em casa bêbado, e ela olha e fala assim: puxa vida, esse não tem jeito. Mas por que você orou 5 horas? Aquelas 5 horas que você orou, você não estava colocando a sua família ligada com Deus? Então o inimigo chega e ele sabe que se você fez declarações para Deus, aquela pessoa ao qual você fez declarações para Deus, intercessões para Deus, aquela não tem mais jeito, ela foi criada uma lei espiritual sobre ela. A única forma de derrubar essa lei, quebrar esse vínculo, é você. Se você fez a lei, você também pode desfazer. Por isso você não pode dizer lá na sua casa: minha família não vai prosperar, minha família não tem jeito. Não importa, pode ser a família mais torta da terra, tem jeito sim, porque tem uma promessa, um plano de Deus para a sua vida.